Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não podemos nos conformar com nada que é do diabo. Nós não podemos nos conformar com contenda no meio da família, com briga, com disse-me-disse, com violência. Meu irmão, não podemos nos conformar com doenças, com enfermidades, nada. Nós só podemos aceitar e receber aquilo que vem de quem? De Deus, e ponto final. Se você veio aqui hoje, pastor, estou indignado, estou revoltado, já começamos bem, porque esse já é o primeiro passo. Diga glória a Deus. O segundo eu vou te ensinar agora, pode se assentar. Segundo passo e poderoso, lá em Josué capítulo 1. O Espírito Santo nos enche, não é à toa, ele nos sacode, ele se move, se movimenta nas nossas vidas, amém? Como lá em Gênesis 1, ele traz movimento àquilo que estava inerte, que estava parado. Então vem comigo em Josué 1, começaremos do versículo 6. Quem achou, diga amém. Vai dizer assim, ó: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus, que diz o quê? Primeira coisa que Deus quer te falar, não é mensagem central, mas não pare, não desista, mesmo diante das intempéries, das guerras, das batalhas, dos problemas. Todos nós somos seres humanos, suscetíveis a erros, a falhas, a problemas, e muitas das vezes dá uma vontadezinha de parar, sim ou não? Ih, Jesus, só tem super crente aqui? Quem já sentiu uma vontade de parar? Todo mundo. Sentiu uma vontade de desistir, de chutar o pau da barraca, mas você precisa entender para o que Deus te chamou. Por que Ele te tirou lá daquele lamaçal do pecado? Qual é a obra que Ele tem na sua vida? O propósito pelo qual você existe. Você não pode parar porque você tem um propósito de Deus na sua vida. Há um chamado de Deus para você que está aqui hoje. E observe que é através de você, vira para o teu irmão e diga assim: você, é através de você que a tua família será salva. Eu posso ouvir um glória a Deus? Vou repetir: é através de você que a história da tua família vai mudar. É através de você que tua família vai prosperar. É através de você que toda a sua família será salva. É através de você. Deus deu uma sacudida no Josué, dizendo: Josué, você não pode parar, porque Josué talvez estava na hora mais difícil, mais escura de sua vida. Uma hora em que o seu pai na fé, um amado, morreu, Moisés. Ele estava lá, se sentindo perdido. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E a palavra que vem para ele: Josué, você não pode parar. Você vai fazer esse povo herdar a terra que mana leite e mel. Por isso que hoje aqui Deus está dizendo: não pare, não desista, não entregue os pontos. É através de você que Deus já está fazendo e vai completar a obra. Quem crê, diga glória a Deus. Vira para o teu irmão, seja a boca de Deus, e diga assim: não pare, não pare. Não pare de acreditar, não pare de lutar. Pastor, mas está difícil. Mas com Deus vai tudo bem. Na hora certa, irmão, o poder de Deus vai agir. Creia nisso, tenha certeza disso. Ele vai fazer. É só você ficar firme naquilo que Ele te falou. Firme na palavra. Quem entende isso, diga glória a Deus. Como temos entendido pela palavra, Deus tem poder, Ele opera milagres, sim ou não? Mas todos nós temos a nossa participação ativa no milagre. E mais uma vez, Deus vai trazer algo sobre isso. Pastor, como Deus tem falado sobre isso nesses últimos dias? Concordo. Mas é às vezes para trazer a nossa memória que o que cai do céu é o quê? É chuva. Não adianta você e eu ficarmos esperando algo de alguém que agora ainda não vai fazer nada. Por que Deus não vai fazer nada ainda, pastor? Porque você e eu às vezes não estamos fazendo o quê? Nada. Deus vai agir onde há um movimento de fé. Guarde isso que eu estou te falando. Aonde tem uma atitude de fé, um movimento de fé, ali Deus vai agir. E esse versículo, essa mensagem tem tudo a ver com isso. Me pergunte por quê. Não te ouvi, diga por quê. Porque sem esforço não há movimento. Há uma lei na física, eu não me lembro agora de quem que é, se é do Darwin, eu não lembro agora de quem que é. Tem tempo que eu estudei isso. Mas observe o seguinte, é a lei da inércia.
A lei da inércia vai dizer uma coisa, que para que haja uma saída da inércia, para que haja movimento, é necessário se empregar uma certa quantidade de força. Para que as coisas mudem, para que saia daquela estagnação, daquela coisa parada, daquela coisa inerte, você e eu teremos que fazer força. Nós teremos que nos esforçar, teremos que nos mover, para que haja movimento e transformação da situação que estamos vivendo. Sabe qual é o exemplo que veio ao meu coração? É um exemplo bem triste, mas já viu alguém que ficou enguiçado com o carro na rua? Quem já viu isso? Você já ajudou uma pessoa assim? Alguém já ajudou? Já ajudou? Te faço uma pergunta, teve que fazer força ou não teve? Teve? Pastor, quem já saiu suado de uma empurrada de carro? Quem já aí? Pastor, eu nunca pensei que aquele carro era tão pesado. Isso tem tudo a ver com essa matéria de hoje, esforço. É levar, meu irmão, a tua insistência além das tuas forças. É levar o teu físico, o teu emocional e muitas das vezes até o espiritual além dos teus limites. Esforço é isso. Esforço é aquilo que vai demandar de nós algo que é além das forças, além do nosso limite, mas que nós fazemos, se nós fizermos, vai valer a pena. Vai fazer a roda girar, vai fazer o negócio mudar, vai movimentar as águas. Entenda, às vezes a gente está como aquele homem paralítico junto ao tanque de Betesda, ouça isso, e a gente fica botando uma culpa nas pessoas, dizendo, sempre alguém vai na minha frente, ninguém me ajuda, não tem um colega, não tem ninguém da igreja, não tem um familiar. Mas Jesus vem hoje aqui dar um chega nisso, porque quem não quer, dá desculpa. Eu sei que às vezes é mais cômodo fingir que não pode nada ser feito. Eu sei que às vezes é mais cômodo fingir que eu preciso esperar que alguém tome uma atitude para depois eu tomar a minha. Às vezes é mais cômodo falar assim, quando Deus fizer eu faço. É mais cômodo, mas nada vai acontecer desse jeito. Se você quer uma real mudança na sua vida, você precisa empenhar força, ânimo, vigor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos cenários inóspitos, negativos, pessimistas, contrários. Pastor, o vento está soprando contrário, tudo mostra que não, mas esforço é isso. Esforço é tirar força da onde você não tem. Hebreus 11 vai dizer isso, porque pela fé eles tiraram força da fraqueza. Deus me deu uma inspiração aqui. O que é se esforçar? É justamente em meio às dificuldades você fazer algo com empenho. Está tudo difícil, mas eu vou fazer. Está tudo apertado, mas eu vou colocar o meu coração nesse projeto, nesse negócio que Deus colocou no meu coração, nessa palavra, e eu vou para frente, custe o que custar. Você vai ver que as grandes conquistas da nossa vida não vêm senão por outra palavra, senão esforço. Eu estou aqui hoje diante de leões, de leoas, de guerreiros. Cada um aqui tem a sua história de luta, de batalha. Quanto você já se esforçou para chegar onde você chegou, sim ou não? E Deus está dizendo para você que a história não acabou e a regra não mudou, continua sendo a mesma. Nada vai substituir o esforço. E nós precisamos mostrar e deixar, é o que está no nosso coração, esse legado, diga esse legado para essa nova geração. Eu vou começar do final, que de manhã eu citei isso no final, mas Deus está me tocando para falar agora. Eu assisti um milionário, ele falando das empresas dele, e analisando outras empresas, ele dizendo assim, a causa de grandes fracassos dos maiores impérios econômicos que já existiram sobre a face da terra foi justamente não preparar os herdeiros para administrar a fortuna que seria entregue nas suas mãos. A maioria de nós queremos dar tudo de bom para os nossos filhos. Não é errado, não é pecado, mas quem você está criando para amanhã? Quem eu estou criando para amanhã? Porque a maioria de nós não tivemos quase o quê? Nada. A maioria
maioria de nós tivemos muito pouco em nossa infância, juventude, e por conta disso você é a pessoa que você é hoje. Um leão, uma leoa, um valente, um guerreiro, alguém decidido, alguém com sangue aonde? Alguém que nada nem ninguém consegue parar, porque tem a palavra de Deus e guerreia em cima dessa palavra, se esforça nessa palavra. Quando nós entregamos tudo de mão beijada na mão de alguém, essa pessoa não aprenderá a lutar por nada. Quem nós estamos formando? Quem nós estamos gerando para essa próxima juventude? Por isso que hoje é muito importante, jovem, você que está aqui, prestar mais atenção nisso. Você que está aqui, pai e mãe, você que está aqui, marido e esposa, notar que como é importante o esforço. Eu quero te dar alguns exemplos do que o esforço produz na nossa vida, posso? Sim ou não? Então, primeira coisa, sem esforço, ninguém se aperfeiçoa, ninguém melhora na vida. Sem se esforçar, ninguém consegue mudar a sua existência. Sem esforço, ninguém conclui uma faculdade, ninguém conclui um curso profissionalizante. Sem esforço, a gente continua do mesmo jeito, a gente não muda. Sem esforço, as coisas não vão para frente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sem esforço, ninguém conquista. Se você tem a sua casa própria, quem tem a casa própria aqui? Foi necessário esforço? Sim ou não? Sim. Um dos maiores legados é esse, o esforço. Sem esforço, irmão, outra coisa, não há crescimento. Não há. Eu estava até brincando com os irmãos, os jovens me perdoem, mas hoje tem gente indo para a academia. E você vai para a academia levantar o que, pessoal? Para crescer você tem que levantar mais. Mas para levantar mais peso você tem que se esforçar. Quantos de nós vamos na academia, alguns já têm o personal trainer, e falam, não, eu vim aqui, mas está pesado demais. Mas você vai para a academia levantar o quê? Nem na academia mais, para ter um crescimento, a gente está querendo se esforçar. Você quer ver uma coisa? Para a pessoa conseguir casar, ela precisa se esforçar, sim ou não? Pastor, estou orando pela minha vida emocional, sentimental. É só orar, pessoal? Sim ou não? Até para você conseguir uma outra metade, você tem que começar a abrir mais os olhos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olhar para um lado, olhar para o outro. Pedir, achei alguém que gostei. Meu Deus, é da tua vontade, o que o senhor acha? Depois, Deus deu uma direção, deu uma confirmação. Vou tomar a decisão. Vamos lá, eu tenho que me esforçar para ir falar com a pessoa, sim ou não? Hoje em dia nem isso as pessoas estão querendo mais. Elas estão achando que Deus vai trazer um anjo, o anjo vai trazer a pessoa e vai colocar onde? Do lado. Sem esforço não há manutenção do casamento. Quem está casado aqui há mais de 20 anos? Não vou nem perguntar, mas com certeza você já muito se esforçou. Para você conseguir fazer a outra pessoa feliz, você precisa se esforçar, sim ou não? Sim ou não? E eu preciso falar com você um pouquinho, algo que Deus falou com o meu coração essa quarta-feira, na terça na verdade. Eu preciso falar com você. Se esforce para fazer a sua outra metade muito feliz. Olhe para cá. Se esforce, se cuide para outra pessoa. Às vezes a gente no namoro é tão intenso, se cuida tanto, se arruma tanto, é tanto perfume. Sim ou não? Sim. Aí quando se casa, às vezes a pessoa vai começando a ficar acomodada. Ela já não quer mais se dedicar, já não cuida mais de nada. E aí eu fui meditando nisso, e aí Deus foi falando algumas coisas comigo. Uma das coisas que mais tem destruído casamentos, me pergunte qual. Não te ouvi, diga qual. A camisa de político, Crivella, vote em mim. Marido chega do trabalho cansado, aí quando ele olha, abre a porta, primeira coisa, a esposa está vestindo de quê? Com o quê? Com a camisa do Crivella. Depois ele olha para a cabeça, parece até um assalto, porque ela está com a meia na cabeça. Se ele chegar mais um pouquinho perto, tem um perfume maravilhoso, me pergunte qual. Cebola com alho.
Parece até filme de vampiro, sim ou não? Vou dar outro exemplo, vamos para o lado dos homens. A esposa passou lá, vamos ver que essa esposa está se cuidando lá. Ela tomou aquele banho, passou aquele perfume, botou, não a camisa do Trivela, mas um bom vestido, diga glória a Deus. Então se arrumou todo, aí chega o marido. Aí o marido chega, coitado, todo suado, passou o dia todo trabalhando, enfrentou aquele trem. E daqui a pouco, irmão, se você chegar um pouquinho mais perto dele e olhar debaixo do sovaco dele, tem 2 gambás penduradas. E ele quer um abraço dessa mulher. Que isso, pastor? Irmão. E se a mulher não quiser abraçar, o que ele fica? Chateado. Aí começa a dizer, se você não abraçar, vai ter quem abraça. Irmão, desse jeito dá para abraçar? Não dá. Se esforça, se cuida para a sua outra metade, irmão. Eu estava meditando em Cantares. Foi assim mesmo, irmão. Eu estava aqui, daqui a pouco foi para Cantares. Eclesiastes Cantares. Irmão, como Deus falou no meu coração, olhe para cá. De vez em quando, irmão, o maridão, ele precisa investir nessa esposa. Deus falou isso comigo para eu falar com vocês. Serve para mim também. Sabe o que tem na Bíblia, sabe o que? Diga colar. Não te ouvi, diga colar. Eu profetizo que as senhoras vão receber muitos colares aí dos maridões. Maridão, diga glória a Deus, maridão. Que Deus vai te dar muito dinheiro para isso. Diga, eu recebo. Isso, irmão, isso. E não vai ser aquele negócio meia boca não. Vai ter diamante aí, quem recebe? Ouro, diga glória a Deus. Mas você sabia que o colar está na Bíblia? O Salomão amava olhar para a esposa dele e ver ela toda enfeitadinha com colares. Eu não falei muito isso de manhã, mas às vezes a gente está dando tanto presente para tanta pessoa, posso falar? Que às vezes nem merece. E quem está roendo o osso com a gente do nosso lado, a gente não tem coragem de dar nem uma paçoca. Irmão, nem que seja essa semana uma paçoca ou um quebra-queixo, você vai dar para a tua esposa. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, que Ele é maravilhoso. Aplauda Ele bem forte. Diga comigo, esforço. Ei, para as coisas mudarem, requer de mim e de você o quê? Esforço. Para ter conquista, para ter casamento, jovem. O que mais que Deus falou no meu coração, sabe o quê? Para ter mudança é necessário esforço. Para você se formar e completar um curso, tem que ter esforço. Para você, meu irmão, conseguir ampliar a sua casa, tem que ter o quê? Esforço. Hoje é o dia de você e eu sairmos daqui para nos esforçarmos, porque Deus vai ser com você. Eu vou te mostrar hoje aqui que Deus é com aquela pessoa que é esforçada. Às vezes você e eu estamos com quantos sonhos engavetados, boas ideias, pensamentos, mas às vezes nós não queremos nos esforçar. Irmão, tem muita gente hoje com alergia a trabalho, irmão. Tem que tomar antialérgico, tem que tomar um Polaramine e colocar a mão na massa. Sem o teu esforço as coisas não vão mudar. Você que está aqui vive sonhando na faculdade, está na hora de você fazer. Você que está aqui, pastor, tem que fazer um curso profissionalizante, está na hora de você se expor. Se você entrar num projeto se esforçando, eu vou te mostrar, Deus vai ser contigo e vai te ajudar e vai te socorrer. Eu posso ouvir um glória a Deus? Para grandes conquistas, para mudanças, para avanços, é necessário esforço. Eu disse a você agora, porque através de você sua família vai prosperar, vai ou não vai? Através de você sua família vai ser salva, vai ou não vai? Através de você a tua família vai ser abençoada, vai ou não vai? Tudo isso requer uma coisa: esforço. Sem esforço você não ora, você não jejua, você não lê Bíblia, você não vem onde? Nem na igreja. Sem esforço você não tem, meu irmão, você não parte para cima do leão. Isso me faz lembrar muito Provérbios. Quando as pessoas ficavam dentro de casa, preste atenção, elas diziam assim: não saia de casa, porque tem um leão lá fora. Muitas vezes, irmãos, um monte de dificuldade está diante de nós e a gente não está querendo botar a mão na massa e se esforçar. Mas Deus está dizendo hoje aqui: se você se esforçar, eu vou me esforçar também por você.
Se você começar a se esforçar por esses sonhos, por esses projetos, essas boas ideias que Deus já colocou no teu coração, quem tem recebido coisas boas de Deus, diga aleluia. Ele vai se esforçar por você, quer ver? Abra aí comigo, deixa eu ver aqui rapidinho. Abra aí comigo, Salmos 89, versículo 19. Salmos 89, 19. Diz assim, 19, isso? 89, 19. Então, em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que era preguiçoso, um que era molengo. Irmão, quem conhece alguém que é tão devagar que é quase parando? Quem conhece? Conhece? Conhece aquela pessoa? Tem gente que nem mais para caminhar o cara se esforça, porque não consegue nem levantar o quê? Você que está aqui, pastor, parece até brincadeira, mas é verdade. Está cheio de sonhadores às vezes na igreja, e pouca gente que está contando o testemunho, porque às vezes em mim você está faltando aquele esforço para a realização do sonho. Ele está dizendo: eu socorri um que não era preguiçoso, um que não era lá alguém que estava plantado no chão, não, alguém que era o quê? Esforço. Falar uma coisa que eu não falei de manhã. Às vezes tem um monte de gente com qualidade, com dons, com talentos, mas que não se... Pessoas que têm tudo para dar certo. E eu preciso falar uma coisa. Às vezes pessoas que estão dependendo de alguém hoje, que estão dependendo do auxílio de alguém, de uma ajuda de alguém, que estão vivendo à mercê de outra pessoa, e Deus está dizendo para você: se esforça que eu vou ser contigo, se esforça que eu vou te socorrer. Para de depender do homem, para de depender do socorro do homem, porque o socorro do homem é vão. Tem muita gente baseando a sua vida na conquista dos outros. Posso falar? Tem muita gente, não. Eu preciso falar uma coisa: não conheço a vida de ninguém, não. E se um dia você precisar, esse vai aqui. Mas tem muita gente que só vive de carona na vida dos... Não consegue passear sozinho, sempre depende de alguém para passear junto. O sonho só é no sonho dos outros, vida financeira nos outros. E Deus está te dizendo uma coisa hoje: se esforça que eu vou ser contigo. Eu quero ver o teu esforço. Às vezes não é tanta qualidade, às vezes a gente não tem tanta qualidade assim, mas quando a gente coloca o coração e se esforça, as coisas vão mudar. Diga: eu creio. O texto diz: socorri a um que era esforço e exaltei um eleito de quem, pessoal? Quer ver uma coisa? Quando você vê alguém que se esforça, normalmente você começa a torcer por essa pessoa. Você começa a olhar para ela: poxa, olha só, essa pessoa tem que vencer, olha como ele é esforçado. Eu preciso falar uma coisa para você: às vezes você vê até que a pessoa não tem capacidade, mas por ela ser esforçado, você começa a torcer por ela. E se depender, você até faz o que você podia fazer para que aquela pessoa vá para onde? Para frente. Quem já encontrou pessoas assim na vida? E Deus está dizendo uma coisa para você: esse aí tem que ser você. As pessoas que estão ao teu redor, elas têm que olhar em você o esforço, e Deus vai começar a tocar nos corações e mover as águas para que o teu nome seja exaltado e engrandecido nessa terra. Só falta você, irmão. Só depende de você. A sorte da sua vida não está na mão dos outros. Ah, pastor, porque eu vivo num bairro difícil, minha família é assim. Não tem nada disso. Se você vê os maiores homens jovens, os maiores jovens ou maiores homens da Bíblia, foram pessoas muito humildes. Foram pessoas que começaram lá de baixo. Porque uma coisa que Deus quer, e Ele gosta de fazer, me pergunte o quê? É pegar um necessitado que está lá no monturo. Pastor, o que é monturo? Fezes. Ele está lá no fundo do poço. Aí Deus pega esse cara que se esforça, que tem sede de vitória, que quer mudar a vida dele e da família, que está colocando o coração, ele levanta e faz ele habitar entre os príncipes do seu povo. Deus tem exaltação, Deus tem lugares altos, diga altos, para toda pessoa que se esforça. Um dia desse eu fui fazer uma visita essa semana. Eu cheguei lá numa casa, que já fui várias vezes. E todas as vezes que eu fui lá naquela casa, a mulher reclamava muito da família do marido. Ela reclamava e reclamava: pastor, aqui é uma guerra, é uma confusão, um quebra-quebra. Pastor, não aguento, pastor, abrir a porta da minha casa e já ver o outro ali, o outro ali. Pastor, uma confusão, olho grande.
E aquela mulher, ela entendeu uma coisa, irmão: a indignação é importante. Diga, é importante. Mas só a indignação não muda a vida de ninguém. A segunda coisa que vai mudar é o esforço. Mesmo não podendo, ela disse para mim e para a irmã Noemi, que nós fomos lá, e mais uma irmã, ela começou a fazer uma obra em casa, irmão. Quando eu cheguei assim, eu já vi um muro diferente. Eu vi ela abrindo um portãozinho, que não tinha aquele portãozinho, não era mais um portão grande, observe isso, era um portão estreito sim, mas aquele portão agora era dela. Nós entramos por um caminho que não era largo, era estreito, mas aquele caminho era da casa dela. Ela decidiu romper com aquele troço, ela fez o muro, chegamos ali tudo em paz, e ela já disse: pastor, já fiz da frente e daqui a pouquinho vou fazer o de trás. Quando a gente começa a entender que a gente pode, que a gente é capaz em Cristo, que podemos todas as coisas naquele que nós entendemos que não há limites para a nossa fé, não há limites para o nosso esforço. Aquilo que você determinar, aquilo que você lutar, você vai alcançar para a glória de Deus. Quem crê, diga aleluia. Mas se esforça. Quantos de nós vivemos reclamando de tanta coisa? Quantos de nós vivemos reclamando do estado, do país, da nação? Pastor, eu vou mudar de estado, de cidade, de país para ver se muda. Não, primeiro você que tem que mudar. Primeiro a nossa atitude que tem que mudar. Porque se a nossa atitude mudar, olhe para cá, irmãos, Deus tem a capacidade de nos levantar no Egito e de nos fazer governadores. Não é o lugar que vai te fazer, é o poder de Deus que está na sua vida. Quem crê que o poder de Deus está sobre você? Então aplauda Ele bem forte, por ali. Aplauda Ele. Sacode o teu irmão, diga assim: agora vai. Sacode ele mais um pouquinho, diga assim: agora vai mudar. Abra a sua Bíblia em Tito 3, versículo 14. Somente com esforço, irmão. Posso falar uma coisa? Sabe que Deus me lembrou? Há quantos anos que a gente está falando que vai emagrecer? Hein? Há quanto tempo que você fala que vai fazer aquela reforma lá na tua casa? Há quanto tempo você diz que vai fazer aquela faculdade? E Deus hoje está batendo na porta do nosso coração e dizendo assim: ei, você pode, você é capaz. Se esforça. Irmão, se ninguém te ajuda, Deus te ajuda. A pessoa mais importante já está do seu lado. Quem crê, diga glória a Deus. E quando você se esforça, olha o que vai acontecer na sua vida. E os nossos, né, aqueles que são nossos de perto, aprendam também a aplicar ou a se esforçar nas boas o quê? Obras. Tem que fazer o negócio acontecer. Vamos lá. Nas coisas o quê? Necessárias, naquilo que você está precisando, irmão. Às vezes a gente está precisando de coisas, mas a gente está olhando para o outro, esperando a ajuda do outro. Às vezes na porta da nossa casa passa um monte de gente, a gente não se desperta para vender uma bala, para vender um amendoim. Que isso, pastor? Que humilhação. Humilhação é pedir dinheiro emprestado. Se você está vendendo, isso é um trabalho que digno. E me perdoe falar, irmão, tem gente que está vendendo na rua e ganha mais do que eu e do que você. Você passa lá, você olha o homem lá no farol, lá no sinal, e você diz assim: coitadinho, coitadinho de mim e você não sabe de nada, irmão. Às vezes depois daquele turno de trabalho, tu não sabe no carro que ele está entrando. E às vezes você e eu estamos andando de quê? De ônibus. O pessoal que mora lá, ou trabalha lá, ó, já estou profetizando, mora lá pela Barra da Tijuca, Recreio, receba aí. Mas vem cultuar aqui, diga glória a Deus. Quando passa lá no sinal, coitadinho, irmão, você não sabe quanto que por dia a pessoa está ganhando. Tem gente que por dia está ganhando mais de R$300. E você e eu estamos olhando para, coitadinho, coitadinho nada, ele está fazendo acontecer, está se esforçando. Você acha mesmo que se não rendesse dinheiro ele continuaria ali naquele sonho? É ruim. Quando você e eu aplicamos o nosso coração, ele diz assim, ó, para que não sejam infrutíferos ou infrutuosos. O que é isso? A pessoa que não se esforça, ela não produz nada de quê? De bom. A pessoa que não se esforça, ela não tem realizações, não tem conquistas, não tem mudança, não tem crescimento, não tem nada.
Agora, quem se esforça, preste atenção aqui, você vai ver resultados na sua vida. E o que Deus quer que você mais tenha é resultados. Me pergunte por quê. Não te ouvi, diga por quê. Porque é assim que o nome dele é glorificado na sua vida. De blá blá blá, o mundo já está o quê? Cheio. As pessoas querem ver algo que resolva, que dê certo. E Deus está te dando hoje uma chamada, irmão, com complicações e dificuldades. Se esforça, você vai ter o resultado na sua vida. Tem algumas frases que são engraçadas. Se o mundo ou a vida te der um limão, você faz o quê? Faz o quê? E vende. Nesse calor geladinho vai dar dinheiro, sim ou não? Vai. Se o mundo ou a vida te dá pedra, você faz o quê? Faz o quê? Um castelo, irmão. Aproveita que a pedra está cara para a construção. Você tem que aproveitar aquilo que a vida, que Deus está te dando. Se você se esforçar nessa palavra, nesse sonho, nesse objetivo, irmão, José era até sonhador, mas uma coisa que ele era, me pergunte o quê? Trabalhador. Irmão, quando o Potifar olhou para o José não estava assim não. O José não estava acordando meio-dia dizendo, eu tive dificuldade para arrumar um emprego. Quem conhece alguém aí que quer arrumar um emprego, mas acorda no meio-dia, 1h da tarde? Quem conhece? Irmão, nem Deus faz esse milagre. Que isso, pai? Não tem esforço, irmão. O esforço vai mostrar para Deus o que nós o quê? Queremos. Eu vou voltar no assunto aqui. Um jovem que está gostando da outra jovem e não se esforça para ir conversar e falar, estou gostando de você, vamos orar nesse propósito, irmão. Nem Deus vai mudar a vida sentimental desse homem, dessa mulher. É assim tudo na nossa vida. Você quer realizar sonhos, sim ou não? Você quer alcançar conquistas, sim ou não? Vira para o teu irmão e diga assim, se esforça. Vem comigo rapidinho que nós já vamos concluir aqui. 2 Crônicas capítulo 15, versículo 7. Quem se esforça tem frutos, tem resultados, tem bênçãos. Esse mês, esse ano é da nossa conquista. Quem vai comer o melhor dessa terra, diga eu. E você pode mesmo. Você é um leão, você é uma leoa, você pode tudo nesse Deus que te fortalece. Olha o que diz ali, 15, versículo 7. Diz assim, mais o que, pessoal? Fala alto, fala com força, não fala com preguiça não, fale alto. Mais o que? Mais alto, mais? E não desfaleceis as vossas o que? Porque a vossa obra tem muita ou uma grande recompensa. Olhe para cá, estude, sou muito a favor do estudo. Sim, estuda. Você, quem que já tem nível superior? Quem já tem? Faça pós-graduação. Você que não tem nível superior, faça o nível superior. Pastor, eu só fiz aquele ensino fundamental, não é isso? Faça o ensino médio. Invista em você. Os melhores investimentos são aqueles que você faz em você mesmo. Porque esses movimentos, esses investimentos, eles tendem a ter grandes resultados. Diga grandes. Isso. Para de ficar investindo só no sonho dos outros. Invista em você. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Estude. Pastor, já tem pós-graduação, faça mestrado, faça um doutorado. Se bobear, vá até para outro país fazer o doutorado. Estão dando até a bolsa. Diga glória a Deus. Mas tem uma coisa que eu preciso falar com você. Uma coisa muito importante que às vezes essa geração não está tendo. Sabe o quê? São trabalhos que são feitos com isso daqui, ó, com as mãos. É muito importante você estudar, mas como que a gente entende bem o que é esforço? Quando a gente faz aquilo ali, a gente trabalha com as mãos. O texto está dizendo, não desfaleçam as mãos cansadas. Sabe o que isso me faz lembrar? Quem aqui já capinou um quintal? Quem já capinou um quintal? Alguém aqui já quebrou laje? Quem já quebrou laje? Então você vai entender um pouquinho o que eu estou falando. Porque quando você está batendo, você bate aquele sol de meio-dia, está na tua moringa, tua cabeça está assim latejando, e você precisa continuar o quê? Chega uma hora que a tua mão fica fraca e doída. Quem já sentiu isso? Só que tem uma coisa, você não pode o quê? Você tem que continuar segurando. Você precisa continuar se esforçando, porque você precisa concluir aquele que trabalho. Muitos de nós hoje em dia, eu estou finalizando com você, mas preste atenção. Diga comigo, legado. Hoje em dia a gente não quer mais que os nossos filhos trabalhem.
A maioria dos caras que destroem o império deles é que eles pegam o filho, sabe o que eles fazem? Eles já colocam o filho na empresa como gerente, como CEO, como aquele que vai administrar tudo, aí tudo quebra. Porque o cara nunca começou de baixo, ele não sabe administrar as pequenas coisas. Esse homem milionário, ele dizia assim: sabe o que eu estou fazendo com os meus filhos? Eu estou pegando eles e estou colocando como auxiliar de limpeza, como auxiliar de balcão, como auxiliar de caixa. E eu sei, jovens, que essa mensagem assim não é muito legal, mas é o esforço que vocês vão ter hoje que vai produzir o amanhã de vocês. Esse milionário falava o seguinte: todos aqueles que tiveram esse comportamento, quando eles partiram, os seus herdeiros estavam capacitados para administrar as heranças que caíram nas suas. Os impérios fizeram, sabe o que? Cresceram. Não é à toa que nós vamos ver aqui rapidinho o que o Davi vai dizer para o Salomão. Vamos ver aqui rapidinho? É 1 Reis capítulo 2 versículo 1. Bota aí na tela para mim. 1 Reis capítulo 2 versículo 1. Diz assim, lê comigo: e aproximaram-se os dias da morte de Davi. Um dia você e eu vamos partir, sim ou não? Sim. E deu ele ordem a quem? Olha, então não é uma opção, é uma ordem. Salomão tinha que obedecer, sim ou não? E essa ordem serve para mim e para você. Seu filho dizendo, olha o que ele vai dizer: eu vou pelo caminho de toda a terra. Todo mundo vai morrer um dia. Só que tem uma coisa, ô Salomão: faça o quê? Primeira coisa, o quê? Segunda coisa, pois, e ser o quê? Sem esforço, você nunca será o que você tem que ser. Nunca. E eu preciso te falar uma coisa, vou terminar aqui agora. Mas como hoje a gente encontra, sabe o quê? Pessoas moles. Com certeza você conhece alguém que vive se arrastando. Quem conhece? A pessoa não entendeu que ela está viva. Diga viva. Entenda uma coisa, irmão: se eu estou vivo é para viver. Se eu estou vivo é para progredir, é para avançar, é para conquistar, é para glorificar a Deus aqui nessa terra. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E sem esforço isso não vai acontecer. Deus te trouxe hoje aqui para dizer a você: você não é um peso morto. Você é alguém escolhido por Deus para fazer a diferença nesse tempo. Eu sei que são palavras um pouco doídas, mas eu preciso falar para você. Porque as maiores potências do mundo, olhe para cá, elas só são o que elas são hoje por conta do esforço. Às vezes, irmãos, me perdoe falar, a gente vê algumas pessoas passando perto de nós e assim crescendo e evoluindo, e às vezes a gente fica assim: poxa, por que comigo não acontece? Você acha que Deus tem preferidos? Você acha que Deus escolhe umas pessoas e diz: esse daqui vai comer o pão que o diabo amassou e aquele dali vai dormir numa cama que é de ouro? É assim? Não. Aos olhos de Deus todos nós somos iguais. Só que tem uma coisa, irmãos: é o que Deus está te mostrando hoje. Não é dinheiro, não é talento, é o teu coração, o teu esforço. Tem muito filho de milionário que talvez vai terminar a sua vida onde? Na miséria. Porque não entendeu que tinha que se esforçar. Mas tem muita gente do nosso bairro que está prosperando e daqui a pouco vai estar até viajando lá em Paris e Miami. É, irmão. Quem disse para você que é impossível? Tudo é possível àquele que quem? Jovem, quem disse que você não pode ser um médico, um enfermeiro, um engenheiro? Quem disse que você que está aqui, pastor, mas eu já tenho uma certa idade? Irmão, essa palavra serve para tudo na nossa vida, para todas as idades. Eu lembro aqui de uma pessoa com 105 anos que se formou em direito. Eu já vi tanta pessoa com mais idade. Minha avó deixou lá o Sergipe já com 60 ou 70 e poucos anos. Ela foi completar o ensino fundamental depois do ensino médio. Deus está hoje dizendo para mim e para você: preste atenção, eu não conheço a sua vida, eu vou terminar a palavra aqui, mas você não pode permitir que a sua vida continue do jeito que está. Até mesmo você que está aqui, me perdoe falar: pastor, mas eu já sou bem empregado. Mas não confie só em uma renda. Eu falei aqui de manhã em um fato que é verdadeiro, que aconteceu no Rio de Janeiro há anos atrás. Profissionais da saúde, da educação, segurança pública, policiais militares, bombeiros, pessoas honradas, trabalhadores, guerreiros, mas que confiaram muito no Estado.
E quem lembra daquela crise que houve no estado do Rio de Janeiro? E os funcionários públicos não ficaram um mês sem salário. Foi um mês? Foram 2? Foram mais de 6 meses. Às vezes você ia assim perto dos mercados, tinha a professora pedindo o quê? Ajuda, um alimento. E a nossa tendência natural, me perdoe falar, eu preciso te falar, nós estamos num momento que as pessoas contam muito com a ajuda de quem? Dos outros. Muita gente, irmão, tem um potencial tão grande, mas às vezes, me perdoe falar, está dependendo do auxílio do governo. Você pode mais do que isso. Se o governo continuar dando auxílio, glória a Deus, mas você vai ter uma outra renda do outro lado, do outro lado, do outro lado. Quem crê, diga glória a Deus. Abre os seus olhos para aquilo que Deus está falando hoje, irmão. Dentro desse mês de fevereiro, você pode mudar a história e viver grandes coisas da parte do Senhor. Nesse ano de 2025, você pode tomar uma reviravolta na sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas tem uma coisa, só depende de você. Sacode hoje a poeira, sacode hoje aquelas más palavras que te falaram, os pensamentos negativos, e se levante para comer o melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz: se quiserdes, quem quer mudar a história, diga glória a Deus. Segredo, e ouvirdes. Você está ouvindo a voz de Deus hoje aqui, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então coloque em prática hoje ainda. Tem gente que hoje aqui, eu vou orar com você agora, mas só de você tomar uma decisão hoje, já vai telefone que vai começar a tocar. Vai ter telefone que vai começar a tocar. Boas notícias vão começar a chegar. O e-mail vai chegar lá no teu celular. Quem crê, diga glória a Deus. Porque Deus nos trouxe aqui hoje para mudar a história. Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte, que Ele é maravilhoso. Aplauda Ele, que Ele é lindo, bem forte.